Prego. Prego. Olha só que bacana, estamos aqui ao vivo, dia 30 de janeiro, 8h36 da manhã, e coincidentemente, um mês que a gente fala sobre saúde mental, e o CoachCast vem aqui prestigiar Fernando Brancaccio e Andréia. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Então é um prazer tê-los aqui no CoachCast, e o estresse corporativo, não mais, né? Conte, quem começa? Andréia? Fala da Aldravia? Ou de você. Ah, de mim também? Aqui o palco é seu. Olá, eu sou a Andréia Collins Sarubi, eu sou autora do livro Campos de Vento, e esse agora, que foi escrito com o Fernando, que é um livro que fala sobre estresse corporativo Basta, Outra Via, Aldravia, e isso aqui é uma aldravia, são aldravias corporativas, mas eu era do meio corporativo, e esse meu livro aqui, Campos de Vento, foi que me tirou do meio corporativo, que eu fui fazer o Caminho de Santiago de Compostela em 2011, e quando eu voltei eu tinha certeza que eu não queria mais fazer o que eu estava fazendo. E aí, isso foi em 2011, e aí mudei a minha vida, parei mesmo, tirei uns 2 anos, 3 anos sabáticos, e aí eu comecei a me lembrar, né, do que tinha acontecido no caminho, e eu escrevi o livro, as minhas memórias do caminho. E eu escrevi, eu nem sabia que eu sabia escrever. E aí escrevi, o livro foi muito bacana e realmente me abriu o caminho para as letras, para as palavras, que eu gosto das palavras, né? E foi em 2015, 2014, eu fiz o lançamento do livro lá na Espanha, em versão espanhol, né? E não tinha feito no Brasil. Quando eu fiz lá, as pessoas começaram a me cobrar aqui, não vai ter o livro em português? Então, eu vim em 2015 e lancei o Campos de Vento aqui no Brasil e fui trabalhando, comecei a fazer palestras para falar do caminho. E, enfim, montei um grupo de poesia, depois esse grupo durou 10 anos e as letras entraram na minha vida. Até que reencontro... Não, até que não, né? Aí, em 2014, eu conheci a Aldravia e me encantei. Mas o que é a Aldravia, né? Você sabe o que é? Eu não tinha noção até dezembro, quando aqui neste espaço, que estamos gravando aqui no escritório do Fernando, ele me apresentou e falou que ia lançar. Então, agora é a vez dele, que inclusive já passou aqui pelo CoachCast, lá no primeiro ano do CoachCast. O Fernando veio contar a história dele, da Fair Jobs. Já somos regressos, né? Estamos regressando aqui. Bom, Sérgio, depois daquilo, a gente manteve bastante contato, bastante próximo e tal. Eu sou Fernando Brancaccio, também fiquei muito tempo no mundo corporativo, e aí em 2013 eu tive um problema de estresse, né? Estresse agudo, burnout, acabei saindo do mundo corporativo, e até o engraçado é que eu sempre conto hoje, quando a gente fala sobre, né, palestras e tal, que uma pessoa que trabalhava comigo me falou assim: cara, você tá muito chato, você não é mais um cara divertido, você não é mais um cara bacana, então a gente precisou, eu vou sair, né? E aí ela acabou saindo, essa pessoa saiu da minha equipe, né? Na verdade a gente prestava serviço juntos e tal, e aí eu conto sempre essas histórias nas palestras, e um dia reencontro essa pessoa, e essa pessoa fala assim: poxa, você teve burnout, você teve estresse, você teve... E eu falo: sabe quem era essa pessoa que me falou que estava muito chato? Era você, André. E ela falou: não sabia que eu fui. E aí a gente começou a conversar. O que você está fazendo? Estou fazendo Aldravia. Não entendia direito o que era também. O que é isso? Não, isso é uma forma poética, são 6 palavras, né? Sempre direcionadas, alinhadas à esquerda, minúsculas, que tem que ter um sentido, né? E eu falei: pô, que legal, vamos conhecer. E aí, em 3 meses, a gente escreveu um livro, né? Então, eu coloquei muita coisa do mundo corporativo, sentimentos, o que realmente a gente sentia do mundo corporativo, e foi o que a gente acabou
fazendo aqui dentro desse livro. Então, é a nossa obra aí. Menino dos olhos. Aldravias corporativas. Então, provavelmente, quando você lê, você se identifica. E é importante lembrar que essa capa aqui do livro nosso foi feita pela Heloísa Bonfim, que também trabalhou com nós dois, é uma artista plástica de primeira, e foi a querida que fez a nossa capa do livro. André, eu vou te pedir a gentileza, então, para quem está apenas nos escutando, lá no Spotify ou outras plataformas, descreve a capa, por favor. Olha o desafio aqui. Olha aí. A nossa capa, eu sempre gostei muito do dente de leão, porque ele se espalha, né? E o objetivo era a gente espalhar as aldravias por aí. Então, a analogia do dente de leão com a aldravia é isso, que a aldravia se espalhe. E que você, que leia o livro e que aprende, vai aprender a brincar de fazer essa poesia, vai ser o vento que vai espalhar as aldravias por aí. Esse aqui. Então, nós temos aqui o livro, ele é o fundo azul, nós temos 2 dentes de leão e os dentinhos voando. Olha só. Essa é a nossa capa do livro. Muito bom. E nesse mês especificamente de janeiro, que a gente fala sobre a questão aí da saúde mental, todo mundo falando bastante, então eu acho que é providencial a gente encerrar o mês com aldravias. Sim. E explicar um pouco mais também, né, para quem está nos assistindo. A aldravia é uma forma poética, a primeira forma poética genuinamente brasileira. Foi criada em Mariana, Minas Gerais, por uns escritores delícias que moram lá e que tiveram essa ideia de fazer uma poesia de apenas 6 palavras. E o que eu acho o bacana da aldravia é que qualquer pessoa pode começar a fazer uma aldravia. No início vai parecer um amontoado de 6 palavras em cima da outra, né? Porque como elas são, como é feito. Mas quanto mais aldravias você fizer, quanto mais você praticar, aí você vai ver a maravilha que é, porque eu tive Mariana agora em outubro para receber a certificação de coordenadora da Academia Brasileira de Aldravias, né? Para ser a coordenadora deles aqui em São Paulo, e eu vivenciei o berço da aldravia. Ou seja, a gente vai em restaurante, tem aldravias espalhadas por restaurante. Eu fui em escola, que eles têm um trabalho de educação com a aldravia junto, e assim, a escola toda decorada com as aldravias dos alunos, né? Você pega um táxi, o motorista fala com você em aldravia, então assim, você fala, nossa, existe aqui um mundo da aldravia. E conheci pessoalmente os 4 escritores que foram uns fofos comigo, a Andréia Donadon, o JB Donadon, o Gabriel Bicalho, enfim, e eles foram fofos. Nós nos reunimos, fizemos uma ternúria, que foi uma noitada só falando de poesia, declamando poesia, e é muito bom a gente poder ter essa possibilidade de tratar a aldravia em qualquer tema, porque qualquer tema pode virar aldravia. Então, rodas de conversa vira aldravia, psicologia vira aldravia, neurociência vira aldravia, voluntariado, qualquer tema pode ser tratado com a aldravia. E eu acho que é isso que abre essa possibilidade das pessoas gostarem, porque a poesia antiga é cheia de regras, e é lindo também. Só que a aldravia te dá a possibilidade de você falar, puxa, eu também posso fazer. Né? Eu não preciso ser um escritor, um poeta para criar a aldravia. E é isso. Olha que fantástico. E eu abri aqui a página 178 do livro Aldravias Corporativas. E olha o que veio. Colegas, trabalho, boas relações, bem-vindas sempre. É isso, né? A gente colocou nesse livro, nessa coletânea, vamos chamar de Aldravias Corporativas, um pouco do que a gente viveu, né? A gente eu sempre falo que dentro de um trabalho, dentro de uma empresa, você vive bons e maus momentos, né? Não existe relação que não haja conflito, que não tenha conflito. Então a gente vive os dois caminhos. Então a gente colocou um pouco disso, né, dentro dessa coletânea. E o que é legal, falando de neurociência, é que existem estudos que, por alguns breaks, né, com alguns breaks, pequenos breaks de 3 a 5 minutos, você consegue interromper níveis de cortisol. Né? Então, você consegue interromper, e o estresse crônico é um nível de cortisol alto,
constante, né? Então você fica naquilo, e o excesso do cortisol constante, do estresse crônico é o burnout. Então a gente fala sobre janeiro branco, porque é saúde mental, mas quando você faz uma Aldravia, e quando a Andrea me apresenta a Aldravia, eu vou começar a fazer, porque vocês vão ver, ela é viciante, porque são 6 palavras juntas, tal, tem algumas regrinhas que tá no começo do livro, tem algumas regrinhas, mas aí você começa a fazer e você começa a se encantar. E quando eu olho, eu tinha tomado, né, 5 minutos para fazer essa Aldravia, em termos assim, eu fiquei conectado com a Aldravia, conectado com aquilo. 5 minutos. E aí eu olho e falo assim, poxa, se 5 minutos são capazes de interromper níveis de cortisol, né, como atenção plena, como mindfulness. Então, isso também pode ser viável. E aí comecei a falar, liguei para a Andréia, falei, Andréia, estou viciado aqui, já fiz umas 50 Aldravias, tinha um bloquinho, eu enchi o bloquinho com 50 páginas. Ela falou, poxa, isso dá um livro, né? Vamos lá, vamos. E era foi setembro de 2023, quando a gente começou. E eu falei, pô, vamos lá. E aí a gente começou a fazer, né? Se empolgar, porque realmente é viciante. E aí a gente escolheu um formato, né? Um pocket, né? Para você realmente trazer para o trabalho, para você brincar. E a hora que você tá, né? Então você senta, levanta, pensa, repensa, ansiedade, arrebenta. Né? Então, assim, falando sobre ansiedade, então tem bons e maus momentos aqui, é divertido de fazer, é divertido. No final, inclusive, tem alguns espaços para você fazer a sua Aldravia, né? Então, você escreve, você faz, são 6 espacinhos. É isso que eu ia perguntar para você. É até 6? São 6. Não, são 6. Nem até, são são 6 palavras. Tá? 6 palavras alinhadas à esquerda, minúsculas, né? E de preferência que haja uma metonímia, ou seja, uma alusão, né, àquela ideia, né? É mais ou menos isso, né? Porque a ideia da Aldravia é o dizer muito e muito pouco. E não é deixar muito claro, porque a metonímia é justamente isso, é você deixar algo a entender. Porque a experiência daquele que vê tanto a arte, né, de Aldravia, da pintura, como a palavra, a poesia, você faz também a sua interpretação dependendo das suas próprias experiências. Então, você também acaba sendo um coautor da Aldravia que você está lendo, né? Muito bom. Eu queria só voltar num ponto aqui que o Fernando comentou, que é cortisol. Explica que às vezes as pessoas não sabem o efeito do cortisol, o que ele é. Tá, vamos lá. Só para dar um parênteses aqui no Aldravias, mas é importante, sim, claro. Já que está aqui, ó, tá aí. na contracapa aqui, você tem lá, ó, você sabia que 3 minutinhos já são suficientes para interromper níveis altos de cortisol no sangue e atenuar o estresse? É isso aí. O cortisol ele é um hormônio, né, que ele é fabricado pelo corpo em momentos de atenção. Então, em momentos de muita atenção, momentos de ansiedade, momentos de quando o corpo ele te prepara, né, para algum desafio. Então, geralmente ele produz cortisol, adrenalina, são vários hormônios e neurotransmissores, né, a gente chama de moléculas sinalizadoras. Então, são algumas moléculas. E o cortisol ele é conhecido como hormônio do estresse, né? Ou seja, o estresse não é ruim, o estresse é bom, porque é o estresse que faz você, junto com a dopamina, junto com a adrenalina, é o que faz você reagir, você tomar. Só que o estresse prolongado é que é ruim, né? Então, o cortisol e a noradrenalina, adrenalina, né, epinefrina, são hormônios que em quantidade excessiva, como tudo na vida, em quantidade excessiva, acabam fazendo mal para a saúde, né? Então, pequenas pausas, e por isso que a meditação, o mindfulness, né, a yoga, processos de atenção plena, eles se tornaram tão importantes a partir das pesquisas que mostram, né, e existem várias pesquisas que mostram que você, ao prestar atenção no que você está fazendo, então tem um exercício que é muito simples e muito complicado, que é você contar algumas vezes de 30 até 0, né? Com respiração, então 30, 29, e você vai fazendo até 0, parece simples, mas você vai ver que no meio você tem que prestar atenção, porque que número que eu estava, tal,
Isso é atenção plena, ou seja, atenção plena é mindfulness, é mente cheia, não é mente vazia, né? Então, assim, é você prestar atenção em alguma coisa. E quando você está fazendo uma outra via, você está prestando atenção. Será que esta palavra, será que faz sentido? Será que não faz sentido e isso também tem graça? Então, com isso, você está tendo atenção plena e você está baixando o teu nível. Então, você vê que você começa, se você não pode ficar irritado, né? Mas se você não ficar irritado, o teu batimento cardíaco, a tua frequência cardíaca se controla, a sua respiração, e aí você coloca, né, o que a gente chama em homeostase, seu corpo, você coloca em equilíbrio. E aí esse equilíbrio, né? Equilíbrio acho que é a palavra-chave inclusive da saúde mental, né? Ou seja, tem que ter equilíbrio. Estresse a gente vai ter, e o estresse, de novo, ele não é ruim, o excesso de estresse é ruim, né? Agitação, ansiedade é bom, o excesso é que é ruim, né? Tristeza é bom, o excesso é que é ruim. Então, as emoções primárias, né? Essas emoções, quem assistiu divertidamente, né? As 6 emoções ali básicas, tal, elas são importantes, né? A questão nem alegria o tempo todo é bom, né? Porque você passa a não perceber vários riscos que podem acontecer, porque você está no estado eufórico. Sim. Então, tudo em excesso é prejudicial. O estresse, o cortisol em excesso é o causador, um dos causadores do estresse crônico, burnout. Então, assim, como a gente está em Janeiro Branco, né, e a gente fez alguns eventos e tal, a ideia é que a gente divulgue que até fazer uma pequena poesia, uma odravia, até fazer pequenas pausas, né, durante o dia, são capazes de interromper níveis de cortisol, níveis de adrenalina alta, que acabam te levando para um estado ruim, né, mentalmente ruim, e aí provocando alguns transtornos mentais. Olha que bacana, hein? Deu uma aula aqui agora. Obrigado. É bom. É bom. E a odravia é isso, né? Eu acho que ela te tira desse estágio. Eu costumo falar, chefe encheu o saco, faz uma odravia. É isso. O companheiro do lado não está cooperando com o trabalho, faz uma odravia para ele e não se estresse, se divirta, porque esse é o objetivo do nosso livro, né? Que a pessoa se divirta lendo ele. E eu estou me divertindo aqui enquanto a gente está gravando, e ao vivo, e gravando e ao vivo. Eu estou aqui dando uma folhada no livro, e aí veio justamente um complemento ao que você falou. Chefe ruim retém, líder bom empodera. É isso mesmo, não é? É isso. Um bom líder, ele eleva, né, os seus colaboradores. O RH sempre falava, né, de atração e retenção, né? Quase que uma busca e apreensão de talento, sabe? Isso é ruim, né? A questão é o engajamento, né? Então, assim, quando você está engajado, quando o teu time está engajado, na verdade, tudo parte da segurança psicológica, que é outro tema importante para se tratar em Janeiro Branco. Né? Segurança psicológica, ela é a base, né? E a confiança é a base da segurança psicológica. Quando você confia, né? Então, assim, a gente está aqui com o Sérgio, ele fez o convite, pô, vamos lá, vamos fazer um negócio, né, ao vivo, tal, não sei o quê, vamos fazer. Então, assim, quando você confia, você fala, vamos embora, estamos juntos, né? Pode causar um estresse, né? O estresse inicial, então vamos lá, tal, e isso é bom, né? Porque tem a confiança. Quando você passa a desconfiar, quando você passa a falar, pô, será que fulano está querendo me sacanear? Aí é que começa o problema, né? Então, prestar atenção nisso, prestar atenção nesses sinais. A vida traz sinais, a vida dá sinais, né? E aí, voltando de novo para a vida dá sinais e do Janeiro Branco, a gente tem uma odravia que diz assim, se a energia não flui, simplesmente flui. E às vezes a gente precisa tomar essa decisão do nosso ambiente, que não está com a saúde mental boa para se trabalhar, até de repensar o seu caminho dentro da própria empresa, né? E às vezes é difícil tomar a decisão, porque a gente está ali na zona de conforto, mas de repente a zona de conforto não está nada confortável. E às vezes a gente precisa dar um passo. Que olhares de alguns, quando eu falei que eu ia embora, é louca, vai viver né? É louca e tal. Vai viver de sol? Vai viver de... Não, eu tive um que quando eu escrevi o livro, sei o quê? Você vai viver de livro? Não vai viver, né? Então, assim, é muito engraçado. Obviamente que existe... o próprio estresse vem também com a sua necessidade de querer cada vez mais. Então, até qual é o ponto do cada vez mais, né? Qual é o seu limite? Para que você não se machuque, né? O limite, a velocidade, a distância, né? Tudo tem que ser calculado, né? Então, tem a questão da física, mas assim, às vezes você está correndo, né? Você precisava correr uma
uma prova de 400 metros, você está a 1.500 e achando que não chegou, e a linha de chegada já passou. Então, assim, prestar atenção, de novo, né, no momento, naquilo, foco, atenção, presença. Se a gente está aqui, a gente está aqui. Né? A gente está falando, a gente está se divertindo, a gente está aprendendo, a gente está contribuindo. Então, assim, é o foco, é a presença, porque é isso que é importante. Não adianta você ficar pensando no futuro, né? Dizem que a ansiedade é você viver no futuro e a depressão é viver no passado. Né? Não é tão simples assim, mas são esses pontos de atenção. Curta, viva o momento, e se não der, tenha coragem. Né? A coragem, ela é determinante. Né? A gente estava falando aqui agora de um caso, assim, não dava mais, eu quis sair. Né? Assim, eu estava sofrendo. E a coragem não é burrice, não é a persistência de sofrimento. Né? Se você não consegue mudar aquilo, mude você ou mude daquele lugar, mas mude, né? Porque a mudança faz parte da nossa evolução. Exato. Né? E eu acho que a gente também precisa pensar que, às vezes, a gente está num ambiente de trabalho e tentar não levar para o lado pessoal, porque é só trabalho, né? Então, você não é aquilo que te dizem, você é aquilo daquele momento, daquele trabalho. Então, eu acho que é importante a gente tentar mesmo dissociar a sua vida pessoal, a sua pessoa, da sua vida do trabalho. E não levar sempre para o lado pessoal. Ai, fulano está querendo puxar meu tapete. Ai, fulano está querendo... Entende? Porque, às vezes, isso é uma loucura que fica na cabeça da pessoa, né? E fica criando alguns fantasmas. Aliás, 95% do que a gente imagina não acontece. Não é que não acontece, nem existe. Né? O nosso cérebro, ele fica tentando captar perigos. Né? E 90% a 95% não existe. Você não vive aquilo. É fruto realmente da sua imaginação que aquele cara dá puxando o tapete. Na verdade, ele está defendendo dele. Né? Se o teu tapete está ali, ele não estava... Sempre tem, né? Os que também sacaneiam, né? Tem de tudo, né? Eu dizia já o chorão, né? Ficar de olho nos pilantras e também nos bagunceiros. Exato. Então, assim, tem os dois. Mas tem muita gente boa, tem muita gente que está ali, não está preocupado em te prejudicar. Então, sim, né? Levar sempre para o lado profissional, nunca... E entender que problemas acontecem. Problemas acontecem. A gente tem um problema, a gente está ali para resolver aquele problema, né? Então, se a gente está ali para tentar resolver aquele problema, se você criar outro problema, você está indo contra a tua própria ação ou a própria ação da tua empresa, que é você resolver o problema, não criar mais, né? É verdade. E assim, juntar também, né? Se todo mundo entender, a gente está na empresa, a gente quer o mesmo objetivo. Então, é como uma máquina. Tem um fulano que vai mexer ali no motor, tem outro que vai mexer no freio. Então, assim, todo mundo junto na sinergia, a coisa flui, né? Também tem que entender que todos precisamos de todos. Porque é isso que leva para o lugar comum, que seja o sucesso da empresa, o seu próprio sucesso também como profissional. E é isso. E é uma engrenagem, o que a André e o Fernando estão falando, é uma engrenagem, porque uma empresa não é concorrente interna. Muitas vezes as pessoas brigam e acaba afetando a saúde mental delas, que a gente está comentando aqui hoje. Não tem segurança psicológica, porque um fica brigando com o outro. Não, todos estamos nessa corrida e nessa pegada juntos. Ou seja, a empresa tem um objetivo só. Exato. E às vezes o objetivo não está claro, então assim, são processos de comunicação, né? Então isso também ajuda a entender. Então o cérebro ele funciona, você precisa compreender, né? Então existe uma emoção inicial, né? Que você sente. Então a emoção, segundo Antônio Damasio, não é aquilo que a gente pensa, mas é aquilo que a gente sente. Quando a gente se transforma, passa, então eu tô com raiva. Quando você fala, eu tô com raiva, aquilo já é o sentimento da emoção. A raiva já te preparou, já fechou os punhos, mostrou os dentes e tal, e aquilo já é o sentimento. Quando você racionaliza, já é o sentimento daquela emoção. Mas isso faz parte, né? Isso é o dia a dia. Só que está todo mundo dentro de um mesmo objetivo que precisa conhecer. Qual é o objetivo? Para onde a gente está indo? Né? O Chapeleiro Maluco falava, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho vai estar errado. Né? Então, não é o caminho, é a direção, é o destino. E a felicidade, né? É você
curtir durante o caminho, né? É você ir olhando pela janela e você apreciando. Então, a felicidade é isso, é olhar para o final da manhã e falar, pô, foi uma manhã super legal, teve problema? Teve barulho, teve isso aqui, mas nós nos divertimos, nós conversamos e tal. Aí, durante o dia, poxa, à tarde teve uma reunião produtiva, teve um cliente que criticou, tal, não sei o quê. No final desse dia, como é que eu estive, né? O meu balanço de emoções. No final desse dia, eu estive melhor do que pior, né? Então, foi um dia positivo. E a felicidade é isso, a soma de horas positivas, dias positivos, né? Tem os negativos, tem que ter. Então, a felicidade não é a soma de só o que é positivo, mas é o balanço do positivo e negativo, o balanço está um pouquinho na frente. E aí você olha para trás e fala, tive um dia feliz. Tive uma semana feliz. Tive um mês feliz. Tive um ano feliz. Tive uma vida feliz. Né? E assim, ninguém está dizendo que é fácil, não, né? Não é. É uma prática, né? É que nem praticar o Gravia. É uma prática. Quanto mais você pratica, o seu estado mental melhor naquele ambiente que você precisa estar, quanto mais se pratica isso, mais você vai conseguindo também se colocar nesses momentos mais felizes e não só nos momentos mais estressantes, né? E geralmente a gente dá mais valor para a coisa estressante do que para o momento mais bacana, né? E quando a gente escreve, né? Quando a gente coloca no papel, às vezes tem coisa que você não consegue falar, mas consegue escrever. E quando você escreve, por mais que você escreva, né? Então, assim, tá sentindo alguma coisa ruim? Escreve algumas coisas. Escreve, né? Presta atenção no que você está escrevendo. Pode ser que dali saia uma algravia, mas no mínimo saiu um autoconhecimento. No mínimo foi aquilo que você escreveu, aquilo que você sentiu, você desabafou de alguma forma, e pode até ser que tenha o princípio de uma algravia, mas se não tiver, tem o princípio de uma pessoa um pouco mais tranquila, né? Você desabafou, você descarregou. Então, assim, o autoconhecimento é o primeiro passo para uma gestão emocional. Você precisa entender o que você está sentindo, você precisa saber o que você está sentindo. Depois vem o segundo passo, que é como é que eu me controlo, como é que eu controlo a reação. A gente não controla a emoção, a gente controla o que a gente faz com a emoção que a gente sentiu. Então, eu senti aquilo, o que eu faço a partir daquilo? E aí você começa, então coloca no papel, de repente vira uma algravia. Exato. Olha aí. E onde é que as pessoas podem comprar algravias corporativas? Tá, a gente fazendo, a gente fez o pré-lançamento, né, do livro, né, e a gente vai fazendo o lançamento, então ficar atento nas redes. A gente vai colocar ainda no e-commerce, tanto da própria FairJob. A FairJob é a empresa que a gente trabalha e é a empresa que fez todo o lançamento, né, o patrocínio aqui do livro. Então, no olá@fairjob.com.br, você pode pedir que a gente te manda todas as... Ainda não estão nas melhores, e a gente quer colocar também nas piores livrarias. Esse negócio de estar só nas melhores, não, a gente quer estar em todas as piores livrarias também. Mas, por enquanto, no olá@fairjob e nas redes sociais, a gente já está comercializando. E envia pelo correio. Envia pelo correio, chega na sua casa aí. Exato. Então, depois vai ter aqui na descrição desse vídeo aqui, vai ter ali como vocês podem comprar. E dá para fazer algravia em qualquer lugar, em qualquer hora? Em qualquer lugar, em qualquer hora, sobre qualquer tema. Isso que Isso é muito legal. A gente colocou aqui só corporativos. Aí eu apresento uma outra amiga, né, que é minha parceira de voluntariado, para a Andréia, assim, poxa, eu falo também sobre o Ho'oponopono, né, que foi a primeira vez que eu escutei Ho'oponopono, foi dessa mulher, eu falei, isso, a mulher enlouqueceu. E depois ela veio falar de algravia, eu falei, enlouqueceu de novo. Né? E elas estão combinando de escrever um livro sobre Ho'oponopono. Então, assim, dá para escrever algravia sobre qualquer coisa, Exato. sobre qualquer lugar, né? Sobre onde você estiver. É um vício. No final tem alguns espacinhos, mas 6 palavras alinhadas ali, minúsculo, já começa a fazer sentido. Não pode ser uma frase, não pode ser eu fui buscar pão na padaria. Não. Isso não é uma algravia, isso é uma frase. Tá? Mas tem 6 palavras. Não, mas se você falar assim, pão, fome, delícia, algravia, dia, isso virou uma algravia, né? Porque aí você estava falando e tal. Então, assim, aí você já começa a dar outro sentido. Pode ser que uma pessoa leia uma algravia e entenda uma coisa diferente daquilo que você quis falar. E isso é
uma forma de poesia. Isso é uma forma de entender do jeito que ela está, né? É emoção. O espectador também faz parte da aldrabia, Faz parte, quando ele faz o entendimento parte. dele com as experiências dele de É vida. isso. Acabou de me vir um pensamento aqui muito malicioso. Pode virar uma aldrabia. É. Aldrabia Mas se tivesse um maliciosa, balãozinho aqui, ó. Mas é mais malicioso ainda. Vamos pegar um caderno aí? Vamos pegar o caderno. Ó, pega o caderno, caneta. Opa! Só ele. Só ele? Eu vou falar uma palavra, depois a Andréa fala outra e você Ó. fala outra. Vira uma aldrabia? Pode Sim. virar. Podcast. Podcast. Informação. Informação. Educação. Pode. Pode Seguir. seguir. Vida. Olha aí. Que Podcast, bacana. informação, educação, pode seguir vida. Fizemos uma aldrabia e eu estou super feliz aqui, porque é a minha primeira aldrabia. A primeira aldrabia a gente nunca A esquece. primeira aldrabia, a gente tatua. Olha isso. Olha só. Olha lá. Olha que bacana. E agora, Abre para quem mais está aí, só nos ouvindo, o Aí. Fernando Brancati tatuou no peito dele uma aldrabia. A minha primeira aldrabia é tornei palhaço Netôncio, voltei sorrir vida. Olha que bacana. E essa Legal. foi a minha primeira, eu mandei para a Andréia, falei, Andréia, saiu uma aldrabia aqui, ela, pô, que lindo tal. E isso tem a ver com o meu retorno à criatividade, à alegria, ao sorriso. Excelente, que coisa boa. Gente, eu fiquei muito feliz em poder ter a oportunidade de vir aqui no seu escritório, junto com a André, conhecer a Andréia hoje. Prazer. E, poxa, realmente é emocionante gravar isso aqui, principalmente nesse mês, e eu atendo tanta gente do mundo corporativo, e são sessões infindáveis de coaching todos os meses, e muitos, né, não só resolvendo seus problemas corporativos, e também resolvendo seus problemas de saúde mental, porque às vezes o estresse está junto ali. Eu não sou especialista nisso, porém, como está e é um ser humano, a gente tem que realmente apoiar. Então, para isso serve, né, o meu trabalho. E aqui é mais uma forma que eu encontrei também de ajudar as pessoas. Com certeza vou utilizar muito. Muito obrigado, Andréia. E lembrando, janeiro é branco, mas a saúde mental é o ano inteiro. É isso aí. E a aldrabia é uma forma, mas assim, em casos mais graves, procure um especialista, procure um psicólogo, Exato. procure um psiquiatra, porque nem tudo se resolve só com pensamento. Existe ação, então assim, e existe cura, existe tratamento, né? Para tudo existe um tratamento, para tudo existe um processo. Então, prestar atenção em saúde mental, não achar que saúde mental é fazer uma poesia e se curar, não é isso, tá? Isso é uma parte para você desestressar, mas saúde mental é sério, né? E precisa agir enquanto há tempo, tá bom? Excelente, esse foi o CoachCast especial de janeiro. Tchau, muito obrigado. Tchau, gente. Valeu. Muito